Vamos falar um pouquinho agora sobre o NotIn e o NotExist. Isso aqui também é muito bacana. Hoje mesmo estava resolvendo um problema de desempenho relacionado a isso aí. Mas vamos ver um pouquinho sobre esses dois. Normalmente, o NotIn ele tem desempenho inferior. Eu não vou falar que ele tem desempenho inferior sempre, mas boa parte das vezes ele perde para o NotExist. Além desse problema, o NotIn ele não é muito bom para colunas, para comparação de múltiplas colunas. Então, por exemplo, quando eu faço um select id NotIn, um outro select bacana, porque eu estou comparando uma coluna. Agora, quando eu preciso comparar duas colunas, tem uma chave primária que é composta. Eu preciso comparar essas duas colunas com o result de outra. Nesse caso, o NotIn ele não é muito bacana não. Você tem que fazer algumas artimanhas para ele funcionar e mesmo assim a performance é bem ruim. E o NotIn, ele, dependendo da situação, ele pode trazer um resultado incorreto. Nossa, mas incorreto? Tudo bem, performance é uma coisa, agora incorreto? Dependendo da situação, isso pode acontecer, especialmente com campos nulos. Vejamos aqui como é isso. Então aqui nós temos NotIn versus NotExist. Vamos selecionar aqui todos os clientes que não têm movimentação financeira. Fácil, fácil. Select from clients, where client ID, NotIn, movimentação financeira. O único cliente que não tem movimentação financeira é a Elaine, porque na verdade ela não tem nenhuma conta. A Márcia, ela teve movimentação na conta 1 e na 2, na 3 ela não teve. Mas eu não estou perguntando as contas, estou perguntando os clientes que não tiveram. Posso usar o NotIn? Perfeitamente. Retornou. E se a gente utilizar o NotExist? Coloco aqui select NotExist. Aí eu repito aqui o select na movimentação financeira. E aqui eu uso a comparação. Então, enquanto no NotIn eu uso aqui, ó, coluna, NotIn, coluna, aqui não, eu falo where NotExist. E aqui no where eu faço a comparação. Então aqui a gente vê que Elaine não veio com NotIn, aliás, Elaine veio com NotIn e veio com NotExist. Então NotIn e NotExist podem ser usados normalmente. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos trazer todas as contas que não tiveram movimentação. A única conta que não teve movimentação foi a conta da Márcia, que era cliente 1, conta 3. Então aqui eu vou começar não com NotIn, eu vou começar com NotExist. Então vamos lá, select from contas where NotExist. E aqui eu vou comparar o cliente ID da tabela contas, né? Tem que ser igual ao cliente ID da tabela movimentações financeiras. E a conta ID da tabela contas tem que ser igual à conta ID da movimentação financeira. Então quando eu faço isso aqui, ele faz essa comparação, só que como eu estou colocando o not, ele vai negar. Então traga todo mundo que não esteja aqui. Quando eu executo, qual foi a única conta? A13, igual a gente havia descrito. E com NotIn, gente? Com NotIn a gente começa a ter alguns probleminhas. Qual o primeiro probleminha? Se a gente perceber, a conta ela é identificada pelo cliente ID e pelo conta ID. Ora, o NotExist, a gente na cláusula where faz as comparações. E o NotIn? O NotIn é campo a campo. Só que ele tem um problema. Como? São duas colunas. Eu posso botar assim, né? Cliente ID, NotIn, cliente ID, end conta ID, NotIn, conta. Então aqui é o cliente ID, movimentação, conta ID, movimentação. Será que vai funcionar? Não funciona, gente. Por que não funciona? Olha só, o cliente 1, gente, ele teve movimentação. Ele não teve movimentação na conta 3, mas ele teve movimentação na conta 1 e na conta 2. Então, quando eu ponho cliente ID NotIn cliente ID, se o cliente ID 1 teve movimentação em qualquer conta, ele já vai ser descartado. Então, o problema do NotIn é considerar essas colunas não de forma individual, mas em conjunto para a gente fazer a comparação. E isso o NotIn não faz. Ah, mas tem um macete. Vamos concatenar.
Então, vou pegar aqui, ó, onde o cliente ID concatenado com conta ID, note in o cliente ID concatenado com conta ID. Será que funciona? Funciona. 3, concatenou 3, comparou com 3, funciona. Mas se a gente estudar um pouquinho de indexação, a gente vai ver que esse tipo de construção ele é terrível, porque ele vai ignorar qualquer índice. A partir do momento que você concatenou para comparar, ele vai ignorar todos os índices. E aí a performance vai ficar muito prejudicada. Então, nesse caso, eu não recomendo trabalhar com NotIn, com colunas compostas, porque isso aqui pode dar problema. Agora vamos ver uma outra situação aqui. Vamos inserir uma nova regra de negócio. Movimentações financeiras cujo cliente ID seja nulo vão para uma conta especial. Então, em princípio, toda conta tem que ter um cliente. Toda movimentação, por se relacionar com conta, tem que ter o cliente ID e o conta ID. Mas tem uma regra de negócio que está falando o seguinte: toda vez que a movimentação vier com cliente ID igual a nulo, essa movimentação vai para uma conta especial, uma conta do tesouro, uma conta do banco, uma conta da agência, não uma conta de um cliente específico. Então ele vai para uma conta especial. Então vamos inserir essa movimentação aqui. Então movimentação 5, cliente ID nulo, um crédito de R$1.000. Ok. Fechou com a nossa regra de negócio. Vamos selecionar todos os clientes que não tiveram movimentação financeira. A gente sabe quem é. Só Elaine. Então a gente veio aqui. Elaine. Ok, não tem. Agora vamos fazer isso com o NotIn. Opa, o que aconteceu? O NotIn não retornou ninguém? Quando o NotIn não retorna ninguém, fica parecendo que todos os clientes tiveram movimentação. Mas a gente viu claramente que a Elaine não teve nenhuma movimentação. Afinal, ela não tem nem conta. Como é que ela vai movimentar? Só que o NotIn não retornou ninguém. O NotIn retornou errado. Por que ele não retornou ninguém e o NotExist retornou? Porque houve esse registro com nulo. O NotIn ele não é bom. Ele não é bom não, ele não consegue comparar quando há nulos. Por que ele não consegue? Porque o nulo, gente, é um valor desconhecido. Então coloco onde o cliente não esteja num valor que eu não conheço. Não tem como saber se o cliente está ou não está. Então, como eu não sei se ele está ou não está, eu não trago. Então, o NotIn, além dele não ser muito bom para múltiplas colunas, se você estiver trabalhando com NotIn em colunas nulas, você está sujeito a ter resultados incorretos. E, infelizmente, a maioria dos implementadores não gosta do NotExist. Eles gostam muito do NotIn. É mais fácil, admito, mas traz mais problema. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho quando a gente estiver trabalhando com ele.